Mas olha só, algumas coisas o seu sistema automático ele não pode fazer, né? Então vamos pensar agora aqui como um projetista, né? Nós estamos falando sobre conceitos de automação e a gente precisa pensar como um projetista de automação, tá? Então vamos lá. O que é que o seu sistema não pode? Ele não pode parar a produção, né? Então, na hora que você está projetando, você vai sempre pensar assim, ó, o que eu preciso evitar, o que é que meu projeto não pode permitir que aconteça, parar a produção. Mas só que coisa louca. Aí você fala assim, sim, Carlos, mas como é que você vai parar a produção? E se tiver um problema na planta? Bom, aí para, né? Então, talvez essa afirmação ela fique melhor assim, nós não podemos parar a produção de forma desnecessária. Porque quando for necessário, a gente tem que parar a produção mesmo, tem que parar a máquina, trazer a máquina para o seu estado de segurança e preservar tanto as pessoas que trabalham naquela linha de produção, como os equipamentos, para que eles não quebrem, danifiquem e não tenha um prejuízo maior, né? Então, quando a gente fala assim, nosso projeto de automação não pode parar a produção, mas a gente faz um complemento aí, não pode parar de forma desnecessária, tá? Desnecessária, fica com isso na sua cabeça. Eu tenho que sempre evitar isso. Eu não posso, de jeito nenhum, deixar que o meu projeto de automação pare a planta de forma desnecessária. Para isso, você vai ver que a gente usa algumas técnicas e na hora da gente elaborar o nosso projeto, a gente vai elencando tudo isso de forma a tratar todas essas questões. O que é que o nosso sistema também de automação não pode, não deve permitir? Colocar o sistema em risco, né? Então, toda automação que você faz, você precisa empregar ali limites, tá? São limites. E quem fala esses limites, Carlos? Bom, aí são várias entradas para esses limites. O equipamento tem os seus limites. Então, o seu projeto de automação, ele não deve permitir que o equipamento vá além da sua capacidade, tá? Então, é a entrada número 1. Eu vou citar algumas, tá? São várias. Quem é que limita mais? O processo. Se o processo ele tem o seu limite, chegar nessa condição aqui você tem que parar, porque senão você vai ter derramamento de material, ou você vai ter um acúmulo, uma sobrecarga no sistema. Então você precisa parar ali o seu processo, né? O seu sistema deve parar e não pode deixar o sistema em risco. E aí seriam tantas outras como segurança do trabalho, se de repente um gás vazou e o relé de gás lá ele detectou, então se aquele gás está suspenso na atmosfera, ele pode ter uma explosão, então seu sistema para e as pessoas têm que evacuar a área. Então, assim, vai depender de processo para processo. Mas essa é uma primícia que você deve perseguir, né? Você deve entender, você deve perseguir essa primícia que é o sistema ao qual eu estou criando um projeto para automatizar ele não pode ficar em risco.